Olá, meu amigo, minha amiga, mais uma vez estamos aqui nos encontrando para o nosso exercício de meditação, para a nossa aula de meditação. E eu gostaria de, antes de mais nada, pedir a você que, além de assistir às aulas várias vezes, né, para poder fixar bem, além de compartilhar essas aulas, de clicar lá no sininho, eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse no canal também. Nós estamos aqui desenvolvendo um canal que seja bem alicerçado em conceitos, bem alicerçado em técnicas, em ciência, bem estruturado, o passo a passo, para que você não se perca. E como nós estamos começando, né, nós temos ainda poucos inscritos, então eu te faço um pedido que nos ajude a aumentar esse número de inscritos e procurar aumentar a abrangência desse canal, ok? Desde já eu agradeço e vamos lá para a nossa jornada de hoje. O pranayama que nós estamos agora vendo, esse caminho que nós estamos vendo, é muito mais amplo do que simplesmente um exercício respiratório. Ele envolve um conceito muito mais profundo. Ele envolve um conceito de ampliar a nossa capacidade, saúde, a capacidade mental, a capacidade de raciocínio, a capacidade de resistir a doenças, de resistir a depressão, a ansiedade, ou seja, é uma técnica que amplia muito os nossos horizontes, amplia muito os nossos caminhos para alcançar a plenitude. Então, se a gente situar, ele está bem no centro do processo do Raja Yoga, ou seja, nós tivemos 3 passos anteriores, né? Nós estamos aí no 4º passo, né? O Pranayama, e o Raja Yoga tem 8 passos, então nós estamos bem ali no meio. O que eu posso te dizer, depois desses mais de 20 anos de exercício de meditação, de estudo em torno do tema, o que eu posso te dizer de coração e te dar certeza é que, fazendo adequadamente esse exercício, você vai conseguir mais vitalidade, vai conseguir mais foco, vai conseguir uma resistência melhor, uma resistência física melhor, que é fundamental. Essa resistência física vai te propiciar uma resistência tanto a doenças causadas por patógenos, enfim, como aqueles problemas que estão surgindo e que estão enlouquecendo a humanidade, que é depressão, ansiedade, aquelas tristezas, enfim, todo aquele processo que faz com que a gente se desvie do caminho. Como isso é possível? Isso é possível porque a respiração, ela nos abastece do oxigênio vital, nos abastece do prana, que é mais vital ainda, e permite uma infinidade de interações dentro do nosso ser, tanto físicas como mais sutis, como dinâmicas, como astrais. É natural, como consequência de um exercício respiratório, de um pranayama bem conduzido, um aumento de vitalidade, um aumento de capacidade de raciocínio, de entender melhor as coisas. É natural uma melhoria no estado emocional, que é o que nós precisamos nesse mundo maluco que estamos vivendo agora, e principalmente essa ligação com o mundo superior, ou seja, ligação com esse universo que nos cerca, o chamado campo unificado. Então, é como se, de alguma forma, esse exercício, essa expansão do prana, essa expansão da vitalidade, nos permitisse ir além dos limites muito restritos da nossa aura.
Só fazendo uma referência bem rápida, né, para a gente ter uma ideia, a nossa aura, que normalmente é uma estrutura ovalada que envolve o nosso corpo, ela pega aí, ela tem uma abrangência aí de 7 centímetros, 10 centímetros, além da nossa estrutura física visível aqui, é a só nossa aura. Bom, um espírito evoluído, iluminado, como por exemplo Buda, a aura dele se estendia por quilômetros. Dizem os cristãos que a aura do Cristo, né, do Cristo planetário, Jesus Cristo, envolve a todo o planeta Terra. Aí, comparando, grosso modo, a nossa tem ali 10 centímetros. Então, o que nós estamos buscando também com essa expansão da nossa vitalidade, com essa expansão de prana, é expandir os nossos limites também. Ou seja, ir além daqueles 10 centímetros, ir além daquela casca que nos prende no nosso próprio ser, no nosso próprio ego. É importante essa reflexão, reflita sobre isso. A ideia de começar a extrapolar seu próprio ego, começar a ter uma interação com o universo que nos cerca muito além do nosso ego. Nós sabemos, por exemplo, que existem muitos ascetas, muitos yogis que são capazes, através de um controle muito eficiente da respiração, ficar sem respirar mesmo. Na Índia, inclusive, eles chamam de respirar pelos olhos, ou seja, não se sente nenhum tipo mais de movimento aqui no sistema respiratório. A gente vê apenas algum movimento nos olhos do yogi, mas ele não respira mesmo. Se for testado com aparelhos, ele não está respirando. Tem outros yogis, outros ascetas, inclusive, que através de técnicas eles entram em catalepsia. Às vezes são ali, tem casos, até relatos, né, de yogis que são sepultados vivos, ficam ali algum tempo, né, dias, depois são retirados e aí normalmente é feita uma massagem com ghee, né, que é a manteiga clarificada, e aí eles voltam a si de novo depois daquele estado cataléptico e respirando normalmente como se nada tivesse acontecido. Nós não estamos falando em coisas tão fantásticas, né? Isso é só a título de ilustração, né? Do potencial que existe, né? Do que nos aguarda na nossa jornada de crescimento. Mas o que nós precisamos agora, nesse momento, né, nesse primeiro passo, entender é que nós temos essa capacidade, mas essa capacidade, ela é realizada através de técnicas voltadas para a respiração. E aí, ninguém estudou mais isso, ninguém se debruçou mais sobre isso do que os indianos. E aí vem essa ideia das respirações, ou seja, dos quatro estágios de respiração, que nós vamos falar rapidamente hoje. O primeiro estágio é o estágio de inspiração, puraka, onde, com calma, equilíbrio, nós inalamos o ar e inalamos também o prana. Conscientemente, a mente está consciente de que ela está inalando o prana, fazendo com que o prana inunde a todo o corpo físico e os corpos sutis, inundando esse corpo até o limite. Fisicamente, o que você vai fazer? Você vai inspirar até encher completamente os pulmões, mas sempre com o cuidado de impulsionar a respiração pelo abdômen e não pelo tórax. Ou seja, você vai movimentar o abdômen, porque aí sim você tem a certeza de que está enchendo também a parte inferior dos pulmões, ok? Então, puraka, inspiração. Depois tem um outro exercício que é tão importante quanto, que é rechaka.
que é a expiração. Na expiração, você está eliminando aquele ar viciado, você está eliminando toxinas, você está eliminando também conscientemente aquelas energias que não são aproveitáveis para você, ou seja, aquelas energias emocionais, aquelas impressões, aqueles medos, aqueles problemas que estão lá gravitando em você, no seu corpo, nos seus corpos mais sutis, na sua aura, e que são dispensáveis. Você está jogando de volta no grande meio para que essas energias sejam recicladas. Mas ainda tem mais dois movimentos. Quando você inspira, né, você faz aquela inspiração lenta, longa e plena. Quando você termina, que você encheu tudo com aquele ar novo, com aquele prana novo, renovado, você dá uma pausa. O tempo quem vai definir é você. Por quê? Porque esse tempo vai aumentando, tanto o tempo de inspiração, puraka, como o tempo de expiração, rechaka, como o tempo de pausa, você vai ampliando esse tempo à medida em que você vai ganhando capacidade respiratória. A pausa da inspiração, você inspira e dá uma pausa, essa pausa é chamada Antara Kumbhaka. É aquela parada, e na verdade é muito mais do que uma parada. É nessa hora que você faz o mergulho, é nessa hora que você sai do seu ser mais denso e que você consegue penetrar no seu ser mais sutil e você consegue penetrar e conhecer um mundo mais sutil. Não perca a nossa próxima aula, que nós vamos falar um pouco disso daí relacionado com Jesus e seus discípulos na Bíblia, ok? O outro passo, também igualmente importante, é quando você faz a expiração, a exalação, rechaka, no final você também dá uma pausa, chamada Baya Kumbhaka. Essa pausa também é importante. Nessa hora, você está vazio do ar, você eliminou todas as toxinas do seu ser. E até fazendo um parâmetro do que fala o professor Huberto Roden, né, que a gente às vezes cita, né, uma pessoa espetacular, plenitude e vacuidade. Ou seja, você sustenta a plenitude em Antara Kumbhaka e você sustenta a vacuidade, o vazio em Baya Kumbhaka. É muito interessante. E à medida em que você fizer isso, você vai sentir, é certo, se você estiver fazendo tudo certinho aí, acompanhando certinho, você vai sentir, vai viver experiências místicas. É certo isso. Guardadas as devidas proporções, né, o que nós estamos falando aqui é como se você estivesse nesse momento fazendo um mergulho até o fundo do mar e lá no fundo do mar conseguisse pegar uma pérola preciosa e voltar com essa pérola para a superfície, né? Eu faço essa comparação. Mas existe uma advertência importante que nós temos que dar, que é a questão da técnica. Atento, fique atento à técnica. Ou seja, você pode se perder. Você vai ver, se você não está acostumado a praticar essa respiração profunda, você vai ver que você perde o tempo da respiração. E ao invés de te dar uma paz, uma tranquilidade, em muitos momentos vai te dar um sentimento de sufocação, de mal-estar. Por quê? Porque você não está dominando a técnica. Então, minha dica, meu alerta importante, vá num crescente e vá ampliando com conforto. Busque conforto, mas não busque um conforto onde você para de evoluir nesses tempos. Inspiração até a plenitude, pausa, Antara Kumbhaka, expiração, rechaka, até
o vazio, pausa, vacuidade, embaia kumbaca. E assim sucessivamente. Vá fazendo, vá conhecendo o seu tempo. Quando você estiver confortável fazendo esse exercício, certamente você vai ter uma experiência mística. Eu comparo esse processo, por exemplo, da pessoa pegar para fazer e quer fazer um monte de coisa logo no primeiro momento. Eu comparo, por exemplo, com... você acabou de comprar um carro novo, acabou de adquirir um carro novo. Você não pega o manual, você não pega nada, não lê manual, não olha os botões, as alavancas, nem nada. Você acha que vai sair dirigindo e sai. Você vai sair dirigindo com o carro, você tem a técnica, porque a técnica de respirar é inata, você já aprendeu isso daí há gerações sem fim, há experiências infinitas, né, de evolução que a sua alma já teve. Respirar é instintivo, é natural. Porém, é isso, é como se você saísse com o carro, você vai sair guiando o carro, mas você vai se atrapalhar com os botões, você vai se atrapalhar com o câmbio, com as luzes, com as alavancas. Então, eu comparo esse desenvolvimento da técnica exatamente com isso. Entender um pouco mais, olhar um pouco o manual, fazer alguns exercícios, olha, sai um pouquinho para ver como é que é, mexe naquele botão, sai à noite para ver como é que funciona o farol, desliga o farol, liga, pisa nesse pedal, pisa no outro, muda essa alavanca, enfim, até que você se torne senhor daquele veículo. Ou seja, o processo é nos tornarmos senhores deste veículo. Né? Nosso corpo físico é um veículo fantástico e ele nos permite fazer todas essas conexões, todas essas experiências fantásticas que vão nos levar à plenitude. Obrigado, uma boa meditação, atenção nesse processo e viva, se permita viver essas experiências místicas que são fantásticas. Namastê.